que pode nos ensinar uma cadela cega? Esse foi o título do artigo publicado em 2021 pelas participantes do Projeto Hana, que nasceu em 2019 para integrar ensino, pesquisa e extensão para levar teatro e dança para escolas da educação infantil. Nesses quase 3 anos de atividades, o projeto passou por muitas mudanças e mostrou a importância das artes cênicas para professores, crianças e famílias do Brasil inteiro, sem nunca esquecer, afinal, o que a Hana tem para nos ensinar. A Hana é um mito, né? É um mito que virou estrelinha esse ano. A Hana era a minha cadela e esse ano ela morreu com quase 20 anos e a Hana teve uma história cheia de peripécias. A Hana foi atropelada, a Hana ficou cega, a Hana morou no exterior, a Hana viajou, a Hana fez muitos amigos. Ela foi uma cadela que teve uma longa história cheia de peripécias. Quando eu cheguei na URGS, eu pensei, bom, eu vou propor algo que esteja nessa intersecção entre o meu trabalho com a pedagogia, porque eu vinha trabalhando ao longo dos anos na formação de professores de teatro, de professores de dança especificamente. Mas eu tenho um trabalho também voltado à formação de professores que não são professores da área específica, principalmente as pedagogas, que trabalham com educação infantil, que trabalham com anos iniciais, educação de jovens e adultos. E esse projeto surge, então, de um desejo meu de ampliar para fora da minha sala de aula essa relação do teatro e da dança, tanto com as professoras como com as crianças. Lá em 2019, o projeto foi idealizado para levar para as escolas performances contemporâneas e propor oficinas para as professoras da educação infantil e dos anos iniciais trabalharem a partir dessas performances espaços, momentos e possibilidades criativas em teatro e dança com as crianças. A minha ideia inicial era, bom, essa cadela é o mote para trabalhar um monte de coisas com as crianças que vão para além da própria história dela, essa relação da Hana com os sentidos. Porque a Hana era um cachorro e um cachorro que ficou cego. E um cachorro que teve que reaprender a caminhar porque perdeu uma pata em determinado momento. Então todas essas questões de presença, de corporeidade, dos sentidos, das sensações, do olfato, da visão, tudo isso que me interessava trabalhar com as crianças pequenas, a Hana me propiciava, por conta de tudo isso que ela tinha vivido, né? Chega 2020, a pandemia, e junto com a pandemia, eu recebo 3 bolsistas de extensão. E penso, ó céus, e agora? O que faremos? No início, a gente tinha pensado numa coisa completamente diferente do que acabou sendo, porque a ideia não era fazer o projeto durante a pandemia. A gente nem sabia que ia acontecer a pandemia do coronavírus, né? Então, quando surgiu a pandemia, a gente conversou, né, o que a gente poderia fazer para adaptar esse projeto, manter ele acontecendo mesmo nesse formato remoto. Então, a gente primeiro se reuniu muitas vezes e começou a pensar em inúmeras possibilidades, e fazer cursos, e pensar, e ver coisas que outras pessoas estavam fazendo também e tudo mais, para chegar no que a gente conseguiu chegar de plano de trabalho para aquele ano de 2020. Nós criamos, então, uma outra versão do projeto que se adaptasse às condições que a gente tinha na época. E essa outra versão, então, produziu uma série de materiais audiovisuais, que trabalhavam a partir de matrizes estéticas do teatro e da dança. Então, a gente trabalhou com videodança, com teatro de bonecos, com stop motion, com teatro de sombras, pensando possibilidades estéticas das artes da cena presenciais. Como é que a gente poderia fazer essa transposição? A gente construiu também material didático, que foi escrito por mim, voltado para as professoras e para as famílias, para que, a partir dessa relação das crianças com esses videozinhos curtos, de 2 a 4 minutos, elas pudessem propor interações criativas que envolvessem corpo, que envolvessem contação de histórias, que envolvessem essas possibilidades que estavam nessas matrizes estéticas. Para juntar, então, esse material didático escrito e esses vídeos, eu fiz algo que a gente chamou de podcasts, que são uma espécie de audioaulas, conversas de entre 10 e 20 minutos, que eu fazia construindo essa ponte. Então, esse vídeo está trabalhando com tal coisa, como é que eu vou propor, ou que possibilidades, ou que elementos, ou que noções de teatro e dança eu posso trabalhar com as crianças.
Olá, professoras, mães, pais, cuidadoras e cuidadores de crianças da educação infantil e dos anos iniciais do ensino fundamental. E tudo isso veio de uma demanda dos próprios professores, porque antes da gente começar, lá no início da pandemia, em abril, a gente fez um questionário que professoras de todo o Brasil também responderam online, solicitando o que elas gostariam de saber, de aprender, de vivenciar e de que materiais elas sentiam falta de acessar para trabalhar teatro e dança com as crianças pequenas. Os 7 módulos foram concebidos por mim e pelas bolsistas. Materiais que pudessem trabalhar questões de dança, questões de teatro, de performance, de contação de histórias, naquele período em que as crianças estavam afastadas da escola e também estavam afastadas de quaisquer outras atividades, né, de integração com outras crianças, enfim. Esses 7 módulos, eles foram concebidos da seguinte forma: existe uma introdução, que é onde a gente apresenta como é que vai ser o funcionamento, e os 5 módulos que estão no núcleo gordinho do projeto, né, eles estão divididos da seguinte forma: em cada um deles a gente iria fortalecer o trabalho com um dos sentidos, e em cada um dos módulos a gente ia trabalhar com uma matriz estética, a gente chamou de matriz estética. Então, assim, no primeiro módulo a gente vai trabalhar com teatro de sombras, e a partir do teatro de sombras vai trabalhar com o sentido da visão. No segundo módulo, a gente vai trabalhar com stop motion. Depois vai se trabalhar com videodança. No terceiro módulo, a gente vai trabalhar com o sentido da audição, por exemplo, e é talvez o vídeo mais esquisito e menos formal, que é um vídeo em que, com uma câmera GoPro, a gente simula o focinho da Hannah descobrindo o mundo através do olfato quando ela perde a visão. E no último módulo a gente vai trabalhar com fantoches de luva, que são uma técnica bem tradicional e bem vinculada às infâncias. Então a ideia dos módulos mais ou menos é trabalhar os sentidos e trabalhar essas matrizes estéticas, disso propor então ideias de jogos, ideias de atividades, ideias de práticas que possam ser efetivadas com as crianças a partir dessa indução, dessa condução, dessa mediação dos adultos, no caso, as professoras preferencialmente. Mas naquele momento a gente também pensava nas famílias, né? Tinha muitas famílias trancadas com as crianças dentro de casa sem saber direito o que fazer, e a nossa ideia é: bom, a gente vai mostrar um vídeo para as crianças, mas a gente vai tirar essas crianças da frente da tela e vai fazer essas crianças se relacionarem com a casa, com o que tiver de elemento da natureza que tiver presente, com as próprias paredes, com os artefatos da casa, do pátio. Foi muito importante a gente conseguir pensar em algo que pudesse aproximar as crianças do teatro, né, e que os pais, cuidadores, professores que estavam tendo contato com essas crianças durante esse período pudessem promover algum tipo de ação para elas se manterem conectadas com a linguagem teatral, né? Disso, a gente continuou o projeto em 2021 e 2022 com o arrefecimento da pandemia, indo para as escolas de educação infantil. A gente começou a fazer aulas de teatro para crianças em 2 escolas de educação infantil do município de Porto Alegre, né? Uma escola que é a Santa Terezinha, aqui perto da Redenção, e uma outra escola na Zona Norte. Então a gente ia toda semana e fazia atividade de teatro com as crianças lá. Bem devagar. E quando eu falar estátua, a gente faz a estátua de um animal. A minha filhote de tartaruga ali, ó. Ah, não. E depois disso, né, continuamos fazendo, mas aí a gente criou também uma formação continuada para professoras da educação infantil. Quando a gente teve a ideia do curso, que eu planejei junto com as bolsistas, veio muito a partir dessa demanda. Primeiro que existe uma demanda enorme de formação continuada para as educadoras da educação infantil e dos anos iniciais. Só a gente vê, por exemplo, o sucesso que fazem as chamadas para esses cursos. A gente teve 220 inscritas, a gente teve que selecionar um conjunto de 30 professoras para frequentarem. A gente organizou o curso da seguinte forma: a ideia era ter
aulas que se bastassem por si só, ou seja, que elas tivessem relação uma com as outras, mas que a professora viesse nessa aula e que aquilo fizesse sentido naquele dia. Então, precisou faltar, porque a gente sabe que as professoras não iam estar disponíveis todos os sábados, né? Então, precisou faltar no outro sábado, as aulas que eu participei, elas fizeram sentido. Hoje a gente tem, em média, a presença de 15 a 20, às vezes um pouco menos, dependendo pelas questões do próprio trabalho das professoras. A vida da professora é puxada e elas estão vindo no sábado, né, no seu horário de lazer, no horário que elas poderiam estar com a família, enfim. Eu procurei o curso para ter mais oportunidade de fala e de escuta, porque na educação infantil a gente tem uma rotina muito puxada e dentro dessa rotina nós não temos muita oportunidade de fazer proposições que sejam mais lúdicas. Estou tentando adaptar o que aprendo aqui dentro da escola, mas é bem difícil. Muita coisa que eu trouxe daqui, levei para a sala de aula, as crianças adoraram. Eu acho que muito da questão corporal também, que a gente trabalha aqui, né, e que a gente vê muito no dia a dia, tanto com a questão das crianças ou terem um pouco de receio de tocar no outro, ou com a questão do toque exacerbado, assim. Então, eu acho que o curso nos proporciona bem essa medida do trabalhar o corpo. Então, hoje, por exemplo, a gente vai trabalhar com ritmos. E de tarde elas vão trabalhar com rodas cantadas e brincadeiras cantadas com a professora Cristiane Verlang, que pesquisa e trabalha com isso há mais de 20 anos também. Então, cada aula contemplou algum elemento. A gente teve uma aula, um dia de aula, não é uma aula, né? São 6 horas por dia, são 3 horas da manhã e 3 horas da tarde, um sábado por mês, só de jogos teatrais. Eu dei uma aula introduzindo a relação da brincadeira, do lúdico e de como é que isso pode ser compreendido como um jogo teatral, né? A base lúdica do jogo teatral, que é esse jogo que dá um passo além também em trabalhar elementos, em trabalhar noções e conteúdos do teatro a partir dos jogos. A partir da vivência, eu estou jogando, eu estou brincando, mas eu estou me apropriando desses elementos. Da presença, da relação com o outro, do foco, do objetivo, da relação palco e plateia. A gente teve uma aula de dança e de percepção corporal com a Laura Bernardes da dança. Ainda tem mais uma aula que vai trabalhar as relações das artes visuais com o teatro, que vai ser ministrada pela Verônica, que é licenciada em teatro, mas que tem toda uma relação com o design. E a gente ainda vai ter uma aula especial com a professora Mônica Bonato, que vem falar de planejamento. Como é que eu pego tudo isso que a gente trabalhou durante o ano inteiro e crio um planejamento de uma aula, crio um plano de aula. Então a Mônica vai fazer um encerramento no último dia, pensando em como, a partir dessas experiências que elas vivenciaram aqui, construir um plano de aula e essa transposição didática para as crianças. Na formação de professores, ao longo dos séculos, a gente foi muito castrado, muito dominado e muito encaixotado. E o nosso corpo deixou de existir na educação, entende? E isso a gente percebe assim, a olho nu nas crianças. Muitas vezes a gente está num evento, alguma coisa, a gente não sabe aonde colocar as nossas mãos. E aí a gente fica assim, nervosa, né? Então é mais ou menos isso, a gente consegue ter a destreza, trabalhando teatro e dança, enfim, e expressões corporais desde a tenra idade, a gente consegue ter a destreza de fazer acontecer com aquilo que a gente tem, que é o nosso corpo. A experiência do corpo, ela é muito importante para todas as pessoas. E a criança vive isso intensamente, então é tudo muito corpo, é tudo que ela toca, o que ela bota na boca, o que ela cheira, o que ela escuta. As pessoas que já fizeram teatro e dança, ou que tiveram a oportunidade de vivenciar teatro e dança nas escolas, é quase inegável que a gente vá ter relatos
que tem a ver com desenvolver uma série também de habilidades mesmo, de se colocar, de oralidade, de propriocepção e de domínio do próprio corpo, assim como o trabalho em grupo, né? O teatro é coletivo, né? Então é o trabalho com o outro e essa relação do convívio e uma ética do convívio. Não existe trabalho com teatro sem uma relação de ética. Eu dependo do outro e eu tenho que respeitar e conhecer o espaço do outro, tanto o outro que está em cena comigo como o outro espectador. Como seria importante que todas as crianças tivessem a oportunidade de vivenciar o teatro e de vivenciar a dança, não dentro daqueles moldes que às vezes a gente está acostumado a pensar que a criança vai ali, faz a coreografia decorada, ensinada pela prof, ou a prof determina os papéis e vamos todo mundo ensinar a Cinderela, o Chapeuzinho. Eu acho que para mim sempre teve muito presente os processos criativos que as crianças podem engendrar, que elas podem trazer para o mundo, né? Coletivamente. As crianças, elas brincam, o faz de conta está na base da linguagem teatral. A gente está falando de teatro, a gente está falando de contar histórias. A gente está falando de construir narrativas. A gente está falando também da construção da lógica narrativa, da explosão da lógica narrativa. E tudo isso está presente no jogo teatral. E eu trabalho com teatro sempre a partir do jogo, da brincadeira e de uma matriz lúdica, tanto com crianças como com adultos. E dentro desse curso de formação continuada, por exemplo, que as professoras estão fazendo, elas estão brincando muito. Porque é muito diferente eu ler um livro que diz, o jogo tal com a criança vai desenvolver tal e tal noção, tal e tal questão. Isso é muito diferente de eu experimentar no meu corpo. O que acontece no meu corpo quando eu estou jogando, quando eu estou em relação com o outro, quando eu estou observando e quando eu estou sendo observado? E a nossa relação com o mundo é o nosso corpo, porque nós não temos um corpo, nós somos um corpo, nós somos esse corpo que está aqui. E essa é a nossa relação com o mundo. E o mundo nos atravessa e a gente está atravessando o mundo nesse corpo que a gente é, né? Então tudo isso é muito importante na nossa constituição como sujeitos. A educação infantil é esse mundo, é o mundo da arte, é onde se abrem as janelas, né, e as possibilidades de desenhar, da cor, do movimento, da dança, do barulho, da invenção, da criação. Então a arte, a música, o movimento, eles precisam conversar, especialmente ali, né? Porque são os nossos pequenos. Então são as possibilidades que nós vamos oferecer que vão dar o resultado lá na frente. A ideia, então, é para o ano que vem a gente seguir com a formação continuada mensalmente, conseguir também atender a essas professoras da educação infantil e dos anos iniciais da rede municipal e das escolas conveniadas da rede municipal. São mais de 200 escolas conveniadas da rede municipal de Porto Alegre, da educação infantil, por exemplo. E a ideia é que no ano que vem a gente ainda tem uma terceira frente, que a gente transforme o projeto em um programa, que esse programa seja composto de um projeto que trabalhe diretamente com as crianças na educação infantil, a continuidade dessa formação para as professoras de educação infantil e anos iniciais, e que a gente volte com essa ideia de produzir pequenas performances, cenas, esquetes, contação de histórias, para que sejam apresentadas para as crianças pequenas. Então eu acho que a história da Hannah deve voltar agora também a estar presente no projeto como ela teve lá em 2020. Para mim foi talvez uma das coisas mais importantes da minha formação enquanto professora mesmo, né? De poder estudar, de poder pensar em estratégias para um momento de crise que a gente vivia, né? De como é que essas crianças vão enfim, se formar, como é que elas vão crescer, amadurecer, tendo tido praticamente 2 anos de completo isolamento, assim, qual que vai ser esse impacto? E pensar sobre isso e agir sobre isso, criar estratégias para fazer educação, né? E fazer arte-educação nesse contexto, talvez tenha sido uma das coisas mais importantes para a minha formação enquanto professora mesmo, assim. Para mim, o Projeto Hannah foi uma maneira de eu me conectar com um público muito diferente, que são as crianças, né? E exercer o meu trabalho de professora com esse público. E hoje em dia eu sinto que eu meio que piso no meu chão, sabe? Quando eu
quando eu vou dar aula, quando eu estudo sobre as coisas do projeto da dança, do teatro com a Thaís. Eu escrevo bastante, mas eu também tenho uma escrita que está muito relacionada a uma prática, que é uma escrita que tenta sempre dialogar também com as pessoas que não são especificamente da área. Eu tento sempre construir uma escrita a partir das experiências práticas e que essa escrita seja uma escrita que as pessoas possam entender, que as pessoas possam se relacionar com elas, que uma professora pedagoga que está lá na escola há 20 anos possa pegar aquele material e se sentir contemplada e pensar, bom, com isso aqui eu posso fazer alguma coisa e me inspira, me induz, não é que seja um protocolo, um manual, mas, isso aqui me inspira a fazer alguma coisa, que talvez não seja nem aquilo que está ali, mas uma outra coisa. E eu acho que se eu conseguir isso, se eu conseguir esse diálogo, eu estou satisfeita, porque eu acho que é o que eu estou me propondo nessa vida como professora de teatro. E o Projeto Hana, para mim, é isso, assim, é a amálgama da pesquisa, da minha produção escrita, da minha produção docente em sala de aula e da extensão, né? De estar nessa relação da universidade em diálogo e construindo pontes com o mundo real, né? E não presos dentro da nossa redoma de vidro, porque eu acho que a gente tem que se desvincular desse lugar. O meu lugar, pelo menos como acadêmica, não é esse. É outro, eu quero construir pontes.